conversamos agora com o professor José Mota, o professor Mota, como tu mesmo disseste na palestra lá que o pessoal costuma te chamar, que é mestre em tecnologia emergente, especialista em gestão escolar. E depois uma fala bem empolgada, que inclusive foi um dos pontos que tu frisou bastante ali, que o professor tem que ter empolgação, tem que ter entusiasmo, né? E uma história bem bacana também de uma educação que veio bastante analógica, digamos assim, das enciclopédias Barça até o Google hoje em dia. Vou pedir para te tentar resumir então um pouco da tua trajetória e como que tu teve essa realização de que o mundo mudou e o professor também precisa mudar. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui com você e quero dizer que eu só aceitei mudar porque eu não estava mais fazendo algo que eu amava do jeito que eu fazia antes. Isso me incomodava muito, porque é muito chato um professor preparar a sua aula imaginando um cenário de que realmente ele vai conseguir dar o recado em sala de aula, mas você chegar em sala de aula e aquilo que você planejou, organizou, não acontece. Daí que eu me liguei que, com o passar dos anos, o meu público tinha mudado. Portanto, eu precisava, de alguma forma, me reinventar. Só que, no mundo da educação, nada acontece num piscar de olhos. Quando eu conto em 1h30 de fala algumas coisas, esse é um processo que levou um tempo, até de erro e acerto. Porque um professor sair de uma aula que ele sempre fez de um jeito e arriscar uma nova maneira de executar algo, o professor corre risco. E de repente isso não dar certo, ele tem que abortar isso na aula e voltar para o sistema antigo. Então, eu também tive sorte dos alunos a me ajudarem nesse processo, a quererem buscar também e validar algumas coisas, sugerirem alguns itens na aula. Mas a grande virada aconteceu quando eu percebi que os alunos estavam muito adiante em termos de conseguir um conteúdo de uma forma melhor que a do professor Mota no ingrediente eletrônico. E eu não podia deixar isso acontecer. Quando eu percebi que o eletrônico estava mais interessante que aquilo que eu tinha estudado e aprendido e que eu entregava muito bem, eu resolvi fazer algo. E daí, é evidente, professores me ajudaram, porque ninguém faz isso sozinho. Um pouco também do meu entusiasmo em buscar coisas diferentes, muita leitura, muitos cursos, até que, num certo momento, eu acertei a mão ao usar muitas metodologias. Quando eu vi que isso deu certo, eu consegui, assim, contaminar, como eu digo, mais professores para que também fizessem algo nesse sentido. E a minha vida como professor mudou. Tanto é que um dos motivos pelo qual eu estou aqui nesse evento do Cinep Rio Grande do Sul é isso, que eu trouxe para a minha vida como professor uma mudança, e hoje eu sou muito grato em poder compartilhar isso de maneira que isso inspire professores que estão tristes também a buscarem algo diferente. Eu entendo que o dia a dia da escola não é fácil, tem toda uma lida de professor que é preparar prova, preencher diário de classe, acalmar uma turma, tem milhares de itens que só o professor que está em sala de aula sabe o quão difícil é ser professor. Mas se ainda assim você não fizer nada para melhorar isso, é muito ruim. Então é aí que na dificuldade a gente começa a criar oportunidades. E foi isso que eu fiz. Criei oportunidades para eu ser mais feliz como professor e professor melhor e para meus alunos aprenderem. E isso de fato aconteceu. E o que será que falta para outros professores também tentar criar essas oportunidades? A gente sabe que é uma série de fatores aí, talvez não seja tão simples. Mas assim, para mim é muito simples falar isso. Não tem fórmula mágica, não tem cartilha, mas eu tenho muito claro esses 3 pilares. Primeiro, a gestão da escola tem que querer esse movimento. Tem que, de certa forma, dizer assim, meus professores, meus colaboradores, o mundo mudou e agora a gente vai para esse lado aqui. Vai ser difícil e tudo mais, mas a direção tem que dar esse norte de maneira muito clara. Segundo, ao dizer o que quer fazer, também tem que ter investimento. Ou seja, a própria gestão da escola tem que investir aquilo que for possível na formação do seu professorado e investir um mínimo em estrutura na escola. Porque o professor prepara uma aula que ele tem que usar um aplicativo, chega em sala e a internet não funciona. Não é admissível no século XXI, uma instituição privada, não ter um mínimo de internet para o professor fazer uma gamificação, por exemplo, em uma aula de um bimestre. E terceiro pilar, que esse é tão importante quanto os outros, o professor também tem que querer participar dessas novidades, desse movimento. Ouvir o que a direção está dizendo, filtrar e ver o que é possível fazer na próxima aula, nas próximas. Entender também que às vezes no momento falta estrutura, mas ao invés da internet ele pode imprimir flashcards para o aluno levantar ao invés de votar no celular. Então tem alternativas. Então
Então tem muito desse querer do professor a fazer esse movimento diferente em prol do aprendizado do aluno. Porque o fato de você dar uma aula maravilhosa não significa que o aluno aprendeu. Você só vai perceber esse aprendizado do aluno em vários movimentos, na mudança de postura em sala de aula, na mudança de lidar com os colegas, na mudança que ele tem de repente começar a estudar um pouquinho mais em casa, e tudo isso vai contribuir para algo que eu sei que o aluno busca, uma nota boa no boletim. Então é uma sequência de fatos e de acontecimentos que fazem com que essa mudança aconteça. Então perceba que são muitos itens envolvidos, muitas pessoas. Você tem um verdadeiro jogo de xadrez ali que você tem que mexer as peças de um jeito bem cuidadoso para que isso tenha uma sinergia. Para que essa conexão realmente ocorra. Exatamente. Na tua trajetória, houve essa... tu teve que lidar também, por exemplo, com a direção que se opunha ou alguma coisa do tipo, assim, jogar com isso? Quando eu comecei esse movimento de usar metodologias ativas nas minhas aulas, eu comecei pela universidade. Só que eu também era professor do mesmo grupo na educação básica. Então eu comecei a fazer um barulho diferente no colégio. E a coordenação veio bisbilhotar, querer saber o que estava acontecendo, porque estava ocorrendo um movimento fora do normal. Eu tive que fazer essa explicação. Por exemplo, na universidade, o meu coordenador de curso sabia disso e apoiava, e na instituição do mesmo grupo, a direção da escola, a coordenação, não tinha isso tão claro. Então eu também tive que dar explicações acerca dessa mudança. E daí, quando você resolve mudar, você precisa provar que isso dá certo. E para provar que dava certo, eu errei muito. Só que a gente vive num mundo onde é permitido o erro. Por exemplo, eu acabei de voltar lá da Califórnia. Fui fazer mais um aprendizado no Vale do Silício. E estando diante de um dos CEOs lá da parte de RH e de folha de pagamento do Google, a gente perguntou: o que vocês buscam num profissional? O que acontece se um profissional que vem aqui faliu muitas empresas e quiser trabalhar no Google? Ele falou: esse é o cara que me interessa, porque a chance de cometer os mesmos erros novamente é mínima. Então um cara que errou muito, talvez se dê uma oportunidade. Então a gente tem que permitir acontecer o erro na educação. Tem que permitir um gabarito fora do normal e saber do aluno por que você marcou isso, por que você respondeu isso, e construir isso com ele. Porque só marcar com vermelho lá e dizer tua nota foi 5, 4, 3, ou você tirou C, D, E, isso não inspira ninguém, não muda o mundo. Porque muitas vezes o aluno nem sabe por que ele tirou aquela nota. Ninguém ajudou. E é isso que precisa. A gente precisa ouvir mais o aluno, ser mais parceiro, caminhar lado a lado, mas repito, não é fácil. Mas tem que ter vontade. A educação híbrida é muito complicado, como tu bem disse, já não existe uma fórmula, nem para outras questões, nem para dosar isso, né? O quanto de tecnologia, o quanto de humano tem que ter. Mas de que maneira a tecnologia pode ajudar estudantes e professores também a conquistar sonhos? Primeiro, um deles é em função da conexão. A tecnologia hoje permite a gente ter uma conexão fantástica. Todos nós temos redes sociais. Eu tenho certeza que todos aqui nesse ambiente que está nos ouvindo, até quem vai ouvir nossa entrevista, conseguiu conectar pessoas que não via há muito tempo por meio do aplicativo da rede social. Então você consegue conexão. Tem muita gente que fala mal de redes sociais, que lá tem muita pimenta, muita coisa ruim, mas também tem o lado da coisa boa, de conexões legais. Então o professor tem que ser adepto a isso, essa conectividade, essa hiperconexão que tem no mundo. E também o professor tem que, por meio da tecnologia, tentar entregar o conteúdo para o aluno de um jeito diferente. De um jeito que antes não existia. Antes era livro, quadro de giz e xerox, no xerox da faculdade. Era nisso que a gente navegava. Na aula do professor, um slide de PowerPoint, o seu livro-texto e o xerox que o professor deixa lá e que você via que era um xerox de originais ruins dos anos 70. E eu fazia engenharia nos anos 90. Será que não tem nada de novo em 20 anos? Então, quando eu começo a olhar para a tecnologia de uma forma para entregar o conteúdo de um jeito que faça com que o olho brilhe e que converse com o aluno, adolescentes e jovens hoje são vidrados, e adultos também, em séries Netflix. Por que eu não posso criar capítulos do meu conteúdo e entregar pedacinhos para o meu aluno durante um ano, ou um podcast, ou uma tirinha, uma charge, um comentário, uma coisa leve, uma piada? Isso não é desmerecer o conteúdo, é você entregar de um jeito diferente, que é para você questionar, se for o caso. Então é fazer diferente realmente. Acho que é mais algo que tu falou na palestra também, que a tecnologia não é o fim. É meio, é ferramenta. Nunca será o fim na educação. O ingrediente principal é o ser humano. Só que se esse ser humano souber lidar com um pouquinho de tecnologia,
ele pode falar na língua do aluno e a conexão acontece. E lembrando que esse evento é Conecta Professor. É conecta professor, conecta aluno, conecta toda uma comunidade. Que é o que está acontecendo com o mundo. Exatamente. Cada vez mais é isso aí. conectado. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Uma honra estar com vocês aqui. Obrigadão. Obrigado. Gratidão aí.